O homem finalmente volta com tudo para a história. Chopper Gaban deixou o Luffy começar uma grande bagunça em Elbaf e agora tem que reaparecer para consertar. É isso que a gente vai ver no capítulo de hoje, logo após a vinheta. O capítulo se inicia com Ripley e Frank chegando em uma instalação que parece ser mais avançada que a maioria das áreas de Elbaf, mas um local esquecido pelo tempo. O Cyborg se impressiona e logo nota Lilith e Bonnie ali chamando por ele. As garotas explicam que acabaram se perdendo e encontrando aquele lugar por acidente. Lilith diz que mesmo estimando por baixo, aquele lugar deve ter pelo menos 3.000 anos de existência. Ripley confirma e que nem mesmo os gigantes mais velhos de Elbaf sabem o que era realmente aquele prédio. Eu acho muito bom essa ideia do Oda aqui, porque ele realmente fez uma decisão correta, né? Comentar sobre essas locações antigas, muito antigas aqui em Elbaf, é o melhor lugar para isso, né? Como a gente sabe, o país dos gigantes. Os gigantes, em geral, eles são uma raça que eles vivem muito tempo. Muitas coisas no país deles estariam pelo menos bem conservadas, né? Pelo menos mais conservadas do que a maioria das outras coisas no mundo, né? Já que para eles gerações se passam de forma diferente. A cada mais ou menos 300 anos que a geração nos gigantes altera, né? Então, tipo assim, é muito bom o Oda colocar isso aqui. Ele entende isso, né? Que é o melhor lugar para ele colocar esses fatos históricos muito antigos para trabalhar na narrativa da história dele. Após Lilith afirmar que irá viver ali, vemos que Bonnie se apavorou ao ver uma imensa nuvem de tempestade que se aproxima. A criação dos Cavaleiros de Deus, assustando tanto Frank quanto Ripley, que tentam se proteger do ataque. Indo para a Vila do Oeste, vemos os gigantes se preparando para enfrentar o Drauk. Ao descobrirem que os monstros estão conectados com a imaginação das crianças, eles se preocupam em como vão lidar com aquilo. Além de que Dory e Brog foram ao banheiro por conta da sua bebedeira. Os gigantes avisam ao Chapéu de Palha que vão afastá-lo dali por segurança. Kron luta firmemente pedindo para poder ficar, afinal ele é filho de Gaban, o que é negado por outro gigante ao afirmar que ele pode ser filho, mas ele não é o Gaban. Nami chama por Jarum e diz que precisa contar algo a ele. Os Chapéus de Palha finalmente revelam que duas novas figuras estão em Elbaf, dois humanos, um deles com a aparência de Shanks. Jinbe logo diz que algo como aquilo poderia ser efeito de um Akuma no Mi, mas se for um fenômeno desconhecido, então os dois podem estar envolvidos nisso. Jaru manda que avisem a toda a ilha o que está acontecendo, e Brook levanta a possibilidade de terem ainda mais envolvidos. Nami se enfurece dizendo que não vai aceitar o que eles estão fazendo com as crianças. Jinbe pede um navio para o auxílio, mas o chefe dos gigantes não permite por eles serem seus convidados e não querer colocá-los em perigo. A gente tem um momento estranho aqui, né, que talvez aqui seja uma dica meio gritante, né, mas é o fato do Jaru não querer a ajuda dos Chapéus de Palha, né, é algo curioso, até interessante aqui, pode ser simplesmente por estar sendo um bom anfitrião, né, para não colocar eles em perigo, já que estão uns monstros ali e deixar eles descansarem, mas é relativamente estranho ele saber que tem um novo grupo de pessoas ali, né, humanos no geral, e não deixar o Chapéu de Palha nem se envolverem nem um pouco. Mas é claro, pode ser apenas por bom anfitrião, né, pode ser um bom anfitrião e realmente é uma ideia válida, mas eu acho meio suspeito ele não querer nada, porque como eu já falei, eu acho que o Jaru ele tem alguma coisa a ver com a morte do rei. Jinbe, Usopp, Brook e Nami dizem que eles devem tomar as rédeas da situação. Ameaças pequenas deveriam ser resolvidas por eles que são humanos. E logo, a navegadora nota Kron carregando uma mala de armas para o seu navio, com eles pedindo a ele para usar na missão, e com ele aceitando, já que sua única preocupação é que eles tentassem o impedir. Vemos então os piratas Kron partindo pela primeira vez. Indo até os Cavaleiros de Deus, vemos Gunko usando seus fones de ouvido. Sombras pergunta a ela o que estaria ouvindo, com a garota respondendo que é a música New World. Vocês aqui talvez não lembram, New World é uma música do Brook, e é a música, se eu me recordo bem aqui, a primeira vez que ele toca ela é em Sabaody, no reencontro do Chapéu de Palha, né? Que na situação, eu tava falando aí do conceito deles estarem entrando no novo mundo, que seria um mundo totalmente novo para eles, né? Algo realmente mais assustador. E no caso aqui dos Cavaleiros de Deus, pode ser uma referência ao fato de que o governo mundial deseja criar um novo mundo, né? Como a gente sabe, eles já fizeram isso uma vez e vão tentar fazer novamente. Imo tá planejando alterar o mundo novamente, e no caso aqui dos Cavaleiros de Deus entra muito mais nessa referência, né? O Chapéu de Palha era uma nova jornada para eles, um novo lugar para eles explorarem, enquanto para os Cavaleiros Sagrados e para o governo mundial é a entrada de uma mudança global completa. Voltando para o Sal, vemos ele agora com dois escudos para tentar impedir as crianças. Afinal, se ele puder impedir elas de andarem, será o suficiente.
Mas para surpresa do gigante, ao impedir o avanço das crianças, os espinhos ferem os que estiverem logo atrás. Robin diz que eles devem encontrar a origem daquilo, com o gigante confirmando e logo pegando uma corda para amarrar as crianças. Se ele for prendendo elas de pouco em pouco, começando pelo último, conseguirá conter o avanço deles sem machucá-los. Mas para surpresa de todos, o pesadelo de Fenrir se aproxima e eles entendem que as criaturas estão envolvidas com o plano do sequestro das crianças. Na Vila Oeste, os gigantes continuam enfrentando Draug. Logo são alvejados por uma rajada elétrica de Nidhogg que chega voando junto com um fantasma, assustando a grande maioria e os fazendo se afastar dali. Mas, para a esperança de todos, Nidhogg é destruído pelo poderoso ataque Rakoku. Dory e Brog finalmente reaparecem em seu navio, voando na direção das criaturas e pedindo desculpas pela demora. E junto a eles está o homem, o devorador de montanhas Skopper-Gaban, entrando no combate para proteger Elbaf, finalizando o capítulo. E o homem retornou, né? Skopper-Gaban volta para o combate aqui pra ser foda, né? Porque ele já deixou um pouquinho ali, né? Ele já deixou um decepçãozinho ali no castelo na hora que ele simplesmente deixou o Luffy soltar o Loki. Será que ele sabia de alguma coisa? Será que ele tá fazendo algo aqui porque ele apenas sentiu ali que essa ameaça aqui não é algo do Loki? Possivelmente seja isso, né? Ele sabe que essa ameaça que eles estão sofrendo agora é algo diferente, algo estranho relativamente. Possivelmente ele deve saber que é algo dos Cavaleiros de Deus. E relação com o fato do Skopper-Gaban ser um membro dos Piratas Roger, quem garante que ele já não sabe exatamente o que são essas coisas, né? Ele poderia saber que isso normalmente é um poder que vem ali do governo mundial, poderia ter alguma revelação assim, pode ser muito bem que os Cavaleiros de Deus tenham poderes herdados de antigamente, né? Não necessariamente poderes ganhados por eles próprios. Comentem aí o que vocês já acharam, se inscrevam no canal, deixa seu like, manda pros amigos poderem me ajudar, que esse vídeo aqui ficou bem maneiro e esse capítulo foi muito legal. Até a próxima, tchau!